Bom, então, vamos dar continuidade. E eu vou passar a palavra para o professor Leonardo Schenck, que é também sócio do nosso escritório. Ele é professor, doutor da UERJ, professor adjunto, e vai falar sobre, já são tantos temas, que são as inovações do procedimento comum, que é extremamente importante, que é o nosso dia a dia. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação poder contar com a presença de vocês e um desafio falar depois do almoço, falar depois da experiência dos professores Paulo e Greco, falar depois do Gustavo. A cooperação de vocês, então, é essencial. Eu vou falar de inovações do procedimento comum e essas inovações são marcantes porque, no geral, é esse o procedimento que regula e que vai regular todas as causas que não contam com procedimento específico. Uma primeira mudança que já de cara nos impacta é que não há mais diferença no procedimento comum entre rito sumário e ordinário. Não há mais rito sumário no novo Código de Processo Civil. Então, nós temos agora apenas um procedimento comum, com a possibilidade que já foi antecipada pelo professor Paulo, de alguma acomodação no procedimento. Mas o que nós temos é uma regulamentação ampla que vai tratar de todas as causas, e as causas já ajuizadas e ainda não sentenciadas no rito sumário continuam por aquele rito, aguardando a sentença. Tá? Apenas depois da sentença é que o procedimento recursal, ou, evidentemente, se houver recurso ainda antes da sentença, e um recurso que comporte agravo de instrumento nas hipóteses do 1015, haverá agravo. Mas até a sentença segue o rito sumário. Não seria razoável, e o professor Greco tratará no direito intertemporal, que houvesse uma guinada no procedimento, acabou o sumário, pega, fecha o pacote, joga no procedimento comum novo. O legislador se preocupou, portanto, de isolar essa fase do procedimento, e aqui uma exceção àquela ideia do isolamento dos atos processuais. Ela isola a fase como um todo de conhecimento até a sentença, e permite que nós continuemos observando a previsão e o rito que estava no Código 73. O juizado especial continua tratando daquelas matérias elencadas no 275, inciso 2, até que sobrevenha uma lei específica que trata de causas de condomínio, todas aquelas arroladas lá, acidentes de veículo, permanecem na competência dos juizados. O professor Greco já antecipou também, e nós vemos aqui como uma alteração importante, a possibilidade dessas convenções processuais que podem alterar o curso do procedimento comum e podem, de antemão, e havendo igualdade entre as partes e o direito admitindo autocomposição, fixar um procedimento muito próprio e muito particular e que talvez se aproxime muito rapidamente da realidade do cotidiano e do dia a dia de vocês, porque nas grandes corporações e com grandes contratos, me parece que esse é o local adequado para que essas convenções se estabeleçam e possam ser desenvolvidas e que haja maior probabilidade de sucesso nessa inovação processual. As convenções nos contratos entre particulares é muito difícil de se imaginar no dia a dia, num litígio mais corriqueiro, porque sentar para discutir de comum acordo as regras que disciplinarão a sua briga na justiça pressupõe uma predisposição ao acordo que as partes em litígio não têm. Provavelmente, para aquelas relações continuadas e que são parceiros comerciais, esses sim, nos seus contratos, terão uma aplicação ou passarão a conviver para ajustar o litígio à realidade da sua empresa com essa novidade. É uma novidade que está pelo Código todo, e eu vou falar de novo, porque ela expressa uma vontade do legislador de tornar o processo um instrumento mais colaborativo, que tenha uma maior colaboração das partes. É uma vontade do legislador. Nós, advogados do contencioso, sabemos que é difícil contar com essa boa vontade de lado a lado quando não há efetivamente a intenção de resolver aquele conflito.
mas o legislador pretende tornar o processo, ter um processo civil de perfil colaborativo, em que as partes interajam para que tanto o instrumento quanto a solução possam ocorrer da melhor maneira possível. Essa parte inicial, né, do procedimento comum acaba o sumário. Eu vou falar do primeiro ato dele, que é a petição inicial. Não muda muito, então não se preocupem tanto com a petição inicial. Preocupem-se com a petição inicial se você não quiser participar da audiência de mediação e conciliação, porque se você, enquanto autor, não desejar comparecer a essa audiência, é na petição inicial que você deve declinar o seu não interesse no ato processual. Se você ajuiza a petição inicial sem essa manifestação, já há, pela lei, uma presunção, ou se entende que você, autor, advogado do autor, né, o autor, comparecerá sim à audiência. E, em não comparecendo, nós vamos ver já, o problema é a aplicação de multa. Então, de significativo na alteração da petição inicial, mas é a criação de uma exigência nova para que se decline o interesse ou não em participar, no caso, o não interesse de participar da audiência. Também um outro, que o professor Greco destacou. Se você pretende se valer daquela tutela antecipada requerida em caráter antecedente, tem que estar expresso na petição inicial que essa é a sua vontade. Do contrário, não haverá aplicação do artigo 304, que regula, e do 305, que fala da estabilização. O legislador, vocês verão, ao longo do estudo do Código, se preocupou em permitir o saneamento de vários atos processuais e ao longo do procedimento. Isso acontece tanto na matéria de competência, aparece no artigo 321, quando determina a correção dos vícios da petição inicial, aparece na fase de providências preliminares, aparece também na etapa recursal no artigo 932. O indeferimento da petição inicial tem uma novidade pequena, tá? Assim, mas é importante, porque indeferida a petição inicial, antes o réu sequer tinha conhecimento, ele não participava do recurso. Mas agora, interposta a apelação pelo autor que teve a petição inicial indeferida, o juiz poderá se retratar, como já acontecia, mas o réu é citado para responder o recurso. Essa obrigatoriedade de citação do réu para responder o recurso atende a essa ideia do legislador, a essa intenção de dar concretude ao contraditório que espera que seja participativo e que as partes possam efetivamente estar ali junto com o juiz e influenciar na sua decisão final. É importante perceber que o indeferimento total da petição inicial é possível de ser atacado porque sentença com recurso de apelação. O indeferimento parcial da petição inicial é possível de ser atacado através de recurso de agravo de instrumento. Vocês vão falar, mas olha, quanta obviedade após o almoço, né? Não é tanto, porque se olharmos no rol do artigo 1015, que crava as hipóteses taxativas de interposição do agravo de instrumento, não se vê lá a hipótese de indeferimento da petição inicial. O que legitima a interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento parcial da petição inicial é o parágrafo único do artigo 354, que trata da extinção parcial do processo, e o parágrafo único faz questão de deixar bem claro que nesta hipótese é possível a interposição do recurso de agravo de instrumento. O professor Greco falará depois um pouco mais detidamente dessa questão dos recursos. Com relação à petição inicial, são essas observações. Eu passo adiante, seguindo a lógica do procedimento comum, e o juiz pode deferir a petição inicial, mas antes de fazê-lo, ele vai determinar a correção dos vícios, havendo, e ele pode, se for a hipótese de improcedência liminar do pedido, ele já o faz antes de determinar a citação do réu. Já foi antecipado pelo professor Paulo César, mas o artigo 285-A, que conhecemos hoje, da sentença de improcedência liminar, foi aprimorado aqui no novo Código de Processo Civil, e ele está no artigo 332. A improcedência liminar do pedido
Agora ela se aplica nas causas que dispensem a fase instrutória e o juiz, sem citar o réu, julga liminarmente improcedente quando o pedido contraria enunciado de súmula do Supremo ou do STJ, acórdão do STF ou do STJ em recurso repetitivo, entendimento firmado no incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Há aqui novidades, né? Tem que ficar atento, porque súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local, antes não havia essa previsão, mas é bastante possível que uma questão municipal resolvida pelo TJ e sumulada pelo TJ implique, a partir daí, nos novos ajuizamentos, na improcedência liminar do pedido. Não devemos olhar para ela só com a intenção de verificar se as suas hipóteses autorizadoras estão no STF, no STJ, sumuladas ou decididas através de recurso especial, extraordinário, repetitivo. Aqui também, nós vemos aqui de modo bem claro que a improcedência liminar do pedido é uma face da moeda e há uma outra face, como já foi antecipado, né? Improcedência liminar do pedido, quando o pedido contraria essa política de precedentes criadas pelo Código. E tutela da evidência, quando o pedido está conforme os precedentes estabelecidos nesses casos de julgamento repetitivos. Então, se a parte vai a juízo e afronta, agride com o seu pedido o entendimento já consolidado nos casos repetitivos, provavelmente, pelo artigo 332, será caso de improcedência liminar do pedido. Por outro lado, se a parte vai a juízo e o seu pedido está conforme a orientação sumulada ou fixada através de julgamento dos casos repetitivos, será a hipótese não de procedência liminar do pedido, tá? Porque só a improcedência é autorizada liminarmente. Mas é possível que se antecipe em favor dessa parte a chamada tutela da evidência, que não esgota e não encerra imediatamente o procedimento comum, mas já outorga a essa parte autora a imediata possibilidade de começar a fruir, né, do direito que foi por reclamar, e até que aguarde a sentença, que muito provavelmente virá sem a necessidade de uma dilação probatória, que muito provavelmente confirmará a decisão provisória que foi proferida. Improcedência liminar do pedido, seguindo nas inovações aqui estruturais, uma das mais importantes dela, no procedimento comum, você não é citado normalmente para contestar. Acabou essa regra, tá? Assim, então, você não é citado mais para apresentar contestação. Você é citado para comparecer à audiência de conciliação e mediação. E o prazo para contestar só vai abrir, e as hipóteses são múltiplas, depois tendo havido ou não havido essa audiência, e as razões nós vamos tratar. Mas não há, quando o direito admite autocomposição, claro, se o direito não admite autocomposição e o juiz identifica, não tem por que trazer as partes para sentar perto dele, né, e só tomar um cafezinho quando oferecido, e depois se levantar para efetuar a contestação. Se o direito admite autocomposição, o Código nos lançou algo para, assim, né, que conta com a simpatia do professor Paulo e com a resistência inicial do professor Greco. Mas o Código nos lança numa sessão para a tentativa de conciliação e de mediação. Sempre para o autor, lembre-se, né, se ele não deseja participar, e o Código também abre essa possibilidade da não participação, o autor deverá ter declinado esse seu não interesse na petição inicial. Se o autor não tiver feito isso e o juiz designar a audiência, o autor tem que comparecer à audiência. E para o réu será então citado para comparecer a essa audiência, e não é o momento ainda de apresentar a contestação. O réu poderá, evidentemente, se antecipar, não desejando participar da audiência e afirmar, não quero a audiência. Mas esse ato do réu, isolado, dizendo eu não quero,
só afasta a realização da audiência se o autor também já tivesse manifestado o seu desinteresse. Porque aqui há a necessidade da manifestação pelo não interesse na audiência de todos os envolvidos para que ela não aconteça. Se o autor não queria, mas o réu ficou silente, haverá audiência. E o autor será obrigado a nela comparecer. Se o autor queria, o réu falou que não, também aí, assim, pela interpretação que se faz do artigo 334, também assim deverá as duas partes comparecer. Havendo litisconsórcio, todos deverão comparecer. O autor manifesta seu desinteresse na petição inicial. O réu deve manifestar o seu interesse, seu desinteresse na audiência em até 10 dias antes dessa audiência, protocolando em juízo uma petição com relação ao seu não interesse. E essa petiçãozinha interfere também na contagem do prazo. Naturalmente, se as partes alcançarem um acordo, resolvido está o problema, né? Se as partes não alcançarem um acordo, nós vamos ver agora que o réu terá, a partir desse momento da audiência, a oportunidade para se defender. E o legislador concentrou as defesas. Nós já estávamos acostumados a isso no juizado especial, nós já víamos uma concentração de defesa também no rito sumário. Essa simplificação foi levada de concentração dos atos para o procedimento comum. Não há mais exceção de incompetência relativa. Tá, cuidado, né? Não há mais exceção de incompetência relativa, não há mais impugnação ao valor da causa em peça autônoma, não há mais exceção de impedimento com esse nome ou de suspeição, não há mais impugnação de gratuidade de justiça regida pela 1060 de 50, que nessa parte foi revogada. O que há é uma contestação que vai englobar toda essa matéria de defesa. Tanto, naturalmente, a defesa preliminar quanto a defesa de mérito. Na defesa preliminar, as preliminares pegam não só as condições da ação e os pressupostos processuais que o réu deseja impugnar, mas pega também essa matéria toda que lá foi reunida, né, e levada, já era matéria preliminar, só que destacada. A incompetência tanto absoluta quanto relativa, a impugnação ao valor da causa, a impugnação à gratuidade de justiça, tudo isso numa peça só. Ficam, não mais como exceção, mas numa petição apartada, a alegação de impedimento e suspeição do magistrado. Por que fica separado? Não é exceção, tá? Não permanece com o nome de exceção. Mas deve ser protocolado numa petição fora da contestação, porque essa matéria segue um rito próprio, que vai ouvir o juiz acerca da sua imparcialidade e, não sendo reconhecido, ele não se afastando da causa, esse incidente será levado e julgado pelo tribunal. Só por isso ficam destacadas, numa petição autônoma, a alegação de impedimento de suspeição. Uma contestação, então, agora percebam, né, a contestação se torna ainda mais complexa do que estamos acostumados a fazer. E, sem contar que a reconvenção também agora se tornou, como o professor Paulo antecipou, um capítulo da própria contestação. É um capítulo da contestação, assim como nós víamos o pedido contraposto no rito sumário e há no juizado especial, mas ela é um capítulo da contestação, mas ela não perde a sua natureza de ação autônoma, ajuizada pelo réu contra o autor no mesmo processo. Mudou só o veículo, que era uma outra petição, e agora se torna um prolongamento daquela mesma petição. Você não está dispensado de narrar a causa de pedir e que dela decorra naturalmente os pedidos da sua reconvenção. Tem que fazer pedido na reconvenção, tem que atribuir valor à causa na reconvenção, tem que recolher a taxa judiciária da reconvenção. Não é porque ela foi para a petição da contestação que ela perdeu essa natureza. E uma novidade que o Código trouxe, uma novidade interessante, é que você pode agora, na reconvenção, ajuizar a ação contra o autor e um terceiro, ou você, réu, chamar um terceiro para ser autor da reconvenção com você.
Aquilo que não tínhamos, que a reconvenção até pouco tempo era no Código de 73, só ampliava objetivamente o processo, só com relação ao seu objeto, não alteravam as partes. Agora a reconvenção permite uma ampliação subjetiva também, além de objetiva, subjetiva. É possível que uma pessoa nova, um terceiro, se torne autor da reconvenção, mas que não guarde nenhuma relação e que não tenha nenhuma relação jurídica, sequer processual, provavelmente, em especial, relação processual, com o réu da reconvenção, que é autor da ação originária. Nós temos que ter um pouco de cuidado quando pegarmos esses casos para distinguir quem é quem e que posição está atuando e como deverá atuar. Porque esse terceiro, que se tornou parte da reconvenção, ele pode ser estranho à relação processual originária, mas ele é autor da reconvenção. E ele não poderá, naturalmente, ser condenado naquela primeira ação. Essas distinções, o Código facilita, aqui trazendo a figura do terceiro, mas ela nos trará algum tipo de dificuldade e, principalmente, exigirá de todos nós mais atenção na identificação e na etiqueta que devemos colar em cada pessoa. De modo bem claro ainda na contestação, o réu deve dizer se ele deve fazer expressa referência, melhor, né? Se o réu quiser impugnar na contestação, se ele quiser suscitar a existência de uma convenção de arbitragem, isso ele deve fazer de modo expresso e é na própria contestação, tá? Já acontecia, mas agora é importante porque o Código textualmente afirma que, se o réu, na contestação, não argue a existência da convenção de arbitragem, é como se ele, réu, estivesse renunciando à arbitragem. O autor já manifestou o seu interesse, seu desinteresse pela arbitragem e consequente renúncia quando o autor ajuizou a ação em juízo. O réu manifesta o seu desinteresse e afasta a validade daquela cláusula, a eficácia daquela cláusula arbitral, pela não arguição da sua validade na contestação. O silêncio, agora, de modo expresso, significa, né, o silêncio do réu significa renúncia. Também vamos fazer uma observação importante, né? Vejam, não é porque o legislador levou a incompetência relativa para a preliminar da contestação que ela passou a ser matéria que pode ser arguída ou conhecida pelo juiz de ofício, tá? Não. Ela está na preliminar da contestação, ela está no mesmo inciso da incompetência absoluta, mas ela continua tutelando o interesse privado, o interesse das partes, e deve ser arguída na contestação sob pena de prorrogar a competência. Essas duas matérias, convenção de arbitragem e a incompetência relativa, são as duas matérias que o legislador exigiu manifestação da parte do réu na contestação e matérias com relação às quais o juiz não pode tratar de ofício. Com relação a todas as outras, há autorização para a atuação de ofício, como já existia para as condições da ação, pressupostos processuais e demais pontos. Os senhores perceberão ainda com relação à defesa que o ônus da impugnação especificada dos fatos, esse que nós temos, né, que é um pilar da defesa, da contestação, ao lado do princípio da eventualidade, ele foi dispensado, houve dispensa desse ônus da impugnação específica dos fatos para a Defensoria Pública. Já havia, né, para o advogado dativo, para o curador especial, estava no Código de 73 o Ministério Público, no Código de 2015 permanece o advogado dativo, permanece o curador especial, saiu o Ministério Público, entrou a Defensoria Pública. Quem tem litígio de massa e tem do outro lado o patrocínio pela Defensoria Pública, mas na hipótese em que a Defensoria Pública atua pelo réu, ela está, pela letra do Código, dispensada de impugnar especificamente os fatos arguídos pelo autor na petição inicial. Uma regra que foi um pouco questionada, né, assim, numa dificuldade, tem que ser avaliado e gera um pouco de questionamento essa regra, porque o assistido também tem direito a ter uma defesa
adequada e específica, que quando ele leva até o defensor os dados necessários e suficientes para que o defensor impugne os fatos especificamente, é direito dele ter uma defesa que não deixe para o autor, ou não transfira para o autor com essa inversão de ônus a produção da prova. Vai até contra, né, a ideia de um processo que tem uma duração mais razoável, essa possibilidade de controverter, por simples impugnação específica dos fatos, toda a matéria de fato que foi arguída na petição inicial, porque exigirá, ou pelo menos levará a um prolongamento da instrução probatória com relação a ela. Mas o que interessa é ter ideia do prazo para contestar, né? Porque isso é que pega. Né? E quando eu contesto a partir de quando? Onde é que está no Código aquela segurança de olhar o artigo 241 de 73 e ver que, enquanto não tiver sido juntado aos autos o mandado cumprido, ou a R, ou a carta precatória, e de todos os réus, não começa o prazo para contestar? Com essa certeza e com essa clareza, não temos mais. Há inúmeras hipóteses que vão se conjugando e que fazem com que o prazo para contestar abra ou não abra, ou abra parcialmente ou não abra, tá? E eu vou aqui citar algumas, e elas são fruto da leitura do artigo 335 do novo Código. Por exemplo, se não tiver sido designada a audiência de conciliação porque o direito não admitia transação, o prazo para contestar segue a regra de hoje e é da juntada do mandado ou do AR. Então, não tem audiência, estamos todos tranquilos, tá? Nesse caso ainda, né, se a citação se der por carta, deverá o juízo deprecante comunicar o juízo deprecado e, da juntada aos autos dessa comunicação, corre o prazo para contestar. O professor Greco antecipou. Expediu carta precatória, tá, eletrônica, ou pela via física, dependendo. Houve citação, a carta precatória ainda não retornou, não foi juntada aos autos, mas o juiz expediu uma comunicação simples, mandou um ofício. Esse é um exemplo de ato que se enquadra naquele auxílio direto regulado lá pelo Código, pelo artigo 62 do Código. O juiz expede uma comunicação simples dizendo: já encontrei aqui o réu e o meu pessoal já fez a citação do réu. A carta precatória será devolvida, mas esse ato simples, chegando, não é no WhatsApp do magistrado, né? Porque o réu também tem que ter controle, tem que ter segurança de quando efetivamente ele tem o prazo para contestar. Mas chegando essa comunicação e da juntada aos autos dessa comunicação, começa o prazo. Ainda que a carta precatória demore uma semana, 15 dias, 30 dias para retornar. Atentem, né, para essa modificação, porque a mera comunicação do juízo deprecado ao juízo deprecante da realização positiva do ato deflagra o início do prazo. Vamos para uma outra hipótese. Se a audiência tiver sido designada e as partes com ela não concordarem, todas elas não concordarem, o prazo para contestação começa da juntada da petição que manifestou o desinteresse na audiência. Muito bem, o autor disse: não quero. O réu vem antes da audiência, protocola a petição: não quero. Dessa petiçãozinha do réu, que soma com a do autor, os dois não querendo, dessa petição do réu, começa a contar o prazo para contestar. Não vai ter juntada, né? Não é da juntada, não é do retorno da carta. Aqui, nesta hipótese, é da petição do réu que manifesta desinteresse. Artigo 335, inciso 2. Desdobrando, se houver litisconsórcio passivo, o prazo é distinto para cada litisconsorte que se manifesta nos autos pelo desinteresse, para cada deles. Acabou aquela história de que espera o último se manifestar. Manifestou um litisconsorte, abre o prazo daquele. Manifestou o outro, o prazo do outro. Aquele outro. E assim vamos, tá? Uma mudança bastante significativa. Se a audiência tiver sido realizada, uma hipótese C aqui, né, nesse conjunto, da última sessão da audiência é que se contará o prazo para contestar. Pode ser nela própria, sem que tenha havido acordo, e aí ela foi a primeira e a única, mas é possível desdobrar essa audiência em outras sessões. E será da última, que não alcançar um resultado positivo, que se terá o início do prazo para contestação. Mais duas, tá?
Vejam, né? Isso que eu consegui apanhar assim mais rapidamente. Se o réu tiver domicílio fora do foro em que tramita o processo e quiser arguir a incompetência absoluta ou relativa, então imaginem aqui estão as partes, o autor aforou a ação aqui na comarca da capital, mas o réu tem domicílio em Cabo Frio. Ele pode, o legislador autorizou, a exemplo do que acontecia no Código de 73, ele pode apresentar essa sua insurgência contra a violação das regras de competência lá em Cabo Frio. Mas ele faz através de que maneira? Contestando. Contestando. Essa é uma hipótese em que a contestação antecede a audiência, quando, no geral, a contestação é sempre depois da audiência de conciliação, né? Mas aqui o legislador falou, não quer impugnar desde logo a competência? Quero. Protocola já a sua contestação lá no seu próprio domicílio. Fazia muito sentido para a incompetência relativa, porque é que está vinculado ao território. Mas o legislador permite essa arguição, inclusive, para a incompetência absoluta. Foi algo, né, foi objeto de discussão das comissões também, de um pouco de espanto com essa previsão, mas ela acabou passando com a alegação da incompetência absoluta relativa. Se houver uma liquidação por artigos, que todos se recordam, o prazo para contestar é da juntada aos autos do mandado. Então, volta aquela regra, né? Na liquidação por artigos é um resquício ainda da previsão antiga, muito embora siga a liquidação por artigos o procedimento comum. Oi? Não chama mais liquidação por artigos, né? Mudou o nome. Obrigado, professor. Uma outra novidade ainda na contestação, já viu que contestar, né, deixou de ser simples, assim, vai ter que olhar tudo para fazer na contestação. É a contestação o local adequado para todas aquelas modalidades de intervenção de terceiros que todos nós estudamos, aí depois da prova esquecemos. Mas é a modalidade adequada, é o momento adequado à contestação para essas figuras de intervenção de terceiro. E o novo CPC acabou com a nomeação à autoria. Acabou com a nomeação à autoria, que era aquela figura do artigo 62 e 63 do Código de 73, que permitia ao autor, né, quando alertado pelo réu, corrigir o vício de ilegitimidade passiva. Ajuizou a ação porque não teve como distinguir contra o detentor, quando deveria ter feito contra o proprietário ou possuidor, o detentor dizia, opa, não é comigo. O titular aqui do direito é ele. Então, dedo duro, dizia quem era, e aceita a nomeação à autoria, haveria a substituição da parte. Acabou a nomeação à autoria com essa feição, e o legislador autorizou agora, no artigo 338 e 339, que o réu, né, sempre que ele tiver conhecimento de quem é o verdadeiro legitimado, ele deve indicar isso na sua própria contestação. E ao autor será dada a oportunidade de requerer ou bem a substituição do réu originário e a inclusão desse terceiro, ao lado, ou a exclusão, né, a substituição, ou a inclusão desse terceiro que foi dedurado ao lado do réu originário como litisconsorte. Se for um compadre, né, um amigo, provavelmente terá acabado a amizade nessa contestação. Artigo 338 e 339. Seguindo, julgamento conforme o estado do processo, já foi antecipado pelo professor Paulo, mas é uma mudança bastante significativa e que eu chamo a atenção para umas questões relevantes aqui e que todos devem realmente se preocupar. O Código de 73 autorizava o julgamento antecipado pelo artigo 330 total. Isso sempre foi explicado e debatido, ou o juiz sentencia no todo, ou ele não pode julgar na hipótese do artigo 330. O que aconteceu ao longo das reformas legislativas foi a autorização para que, na hipótese de pedido incontroverso do 273, parágrafo 6º ou 7º, 6º do Código de 73, fosse antecipada a tutela com relação ao pedido ou parcela incontroversa do pedido. O Código de 2015 corrigiu topograficamente esse dispositivo que estava na antecipação de tutela, na tutela de urgência, e trouxe para cá, para o capítulo do julgamento antecipado.
E o julgamento antecipado agora pode ser sem mérito, e o juiz extingue o processo sem resolução do mérito, ou homologa o acordo que tiver sido alcançado, né? E ele pode ser um julgamento antecipado total do mérito, quando não houver, sempre quando não há necessidade de prosseguir com a atividade instrutória. Esse é o marcador, esse é o selo que distingue ou que legitima o julgamento antecipado, a ausência de necessidade de se prosseguir com a atividade instrutória, porque o feito já está maduro para o julgamento, tá? É o que se diz também quando a matéria é só de direito, ou seja, não há mesmo necessidade de prosseguir com prova além daquela que já está produzida nos autos. Julgamento antecipado total está no 355, e o 356 fala do julgamento antecipado parcial de mérito. Agora está bem claro e disciplinado. Se, neste momento, percebendo o juiz que há parcela de pedido ou pedido cumulado incontroverso, ele já julga esta parcela ou este pedido, encerra ali com uma decisão interlocutória e não uma sentença parcial. O legislador foi claro, pretendeu ser claro, quando ele fez prever o agravo de instrumento como recurso cabível para essa decisão. Ele pode isolar essa parcela ou esse pedido incontroverso e já o julga, encerrando a etapa cognitiva com uma cognição já exaustiva, que não dependerá de confirmação depois, não depende de revisão, de confirmação, na sentença que encerrará o procedimento comum no primeiro grau de jurisdição com relação aos demais pedidos ou às demais parcelas. Um efeito prático disso, e que o legislador deixou claro, é que a parte recorre dessa parte já julgada, e finalizando o recurso, ou não tendo sido interposto o recurso, haverá o trânsito em julgado daquela decisão. Então, nós temos, a partir de agora, já existia, mas agora está expresso, o fatiamento do trânsito em julgado. Eu posso ter o trânsito em julgado no julgamento antecipado parcial e depois a outra parcela do trânsito em julgado na sentença, isolando os dois pedidos. Tá? É evidente, todos nós conseguimos inferir que se há uma relação de prejudicialidade entre os pedidos, a controvérsia no prejudicial impede o julgamento antecipado daquele que fica prejudicado. Ainda que com relação ao pedido prejudicado, aqui, né, dependente secundário, já não haja necessidade de produzir provas. O legislador autorizou liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida nesse título, nessa decisão interlocutória que é título executivo, executa ou liquida desde logo, e sobrevindo a preclusão ao trânsito em julgado da decisão, a execução se transforma em definitiva também. Um desdobramento importante disso e eu trago para vocês, qual é o prazo para ajuizar a ação rescisória? Fatiou o trânsito em julgado, vai esperar, conforme diz a súmula 401 do STJ, a última decisão proferida no processo para então estartar o prazo da ação rescisória, ou a partir do trânsito em julgado em fatias, você já começa a contar os 2 anos e eu posso ter, então, hipótese de múltiplas ações rescisórias num único processo. Há entendimento para os dois lados, tá? Dizendo que deve aguardar. Tem um artigo 975 do Código de Processo Civil, diz que afirma textualmente que deve ser contado da última decisão proferida no processo. Uma redação muito próxima da súmula 401 do STJ. E há quem diga que, por isso, deve aguardar para fazer uma única rescisória. Eu não comungo desse entendimento. Na minha visão, deve isolado o momento do trânsito em julgado ao isolamento da contagem do prazo para rescisória, e é perfeitamente possível o ajuizamento de mais de uma ação rescisória com relação a cada parcela, ou pelo menos as 2 parcelas, a intermediária e a final. Entender de outro modo causaria um problema com competência para o julgamento da ação rescisória. Porque imaginem que transitou em julgado a parte inicial, o julgamento antecipado parcial, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, enquanto que a parcela final foi até o STJ e transitou em julgado com uma decisão de mérito no STJ. O STJ é competente para a rescisória daquela parcela, mas não é competente para a ação rescisória da parcela inicial, cujo trânsito se deu no Tribunal de Justiça do Rio. Reunir
causa um embaraço com relação à competência para a ação rescisória, que não parece ter sido a intenção do legislador. Henrique já está me monitorando aqui. O saneamento tem novidades também. Mais uns 10 minutinhos, né? Sim. Bota 8 minutos. Tá. 8h30, tá bom. Já perdi o meio só sabendo o tempo. Assim. Então vamos. As inovações na parte das provas, né, também. O saneamento é importante, o professor já antecipou. Acabou a audiência do 331, porque o legislador deslocou a audiência do 331 para o momento inicial. Aquela tentativa de conciliação que se dava no meio do procedimento comum, agora está lá no procedimento, no começo do procedimento. Não tem audiência que o juiz puder e possa agora, ordinariamente, na presença das partes, sanear o feito. O saneamento voltou a ser, no geral, um ato solitário do juiz no seu gabinete, tá? Ou da sua equipe. Só para a hipótese de causa complexa é que há a possibilidade da designação de uma audiência específica para o saneamento. E aí entendo que é direito da parte, numa causa complexa, que o juiz designe essa audiência para, na presença delas, e em conjunto e em conformidade ali com elas, definir os pontos controvertidos, definir a matéria que será objeto de prova. É este o momento da decisão de saneamento, e agora o legislador deixa claro que o magistrado deve inverter o ônus da prova. A parte tem que saber que a ela foi atribuído um encargo que inicialmente ela não tinha, e ela deve saber disso a tempo de se desincumbir desse encargo. Então, agora, de modo muito claro, sob pena de nulidade, a inversão do ônus da prova deve se dar na audiência de saneamento. Podem as partes também, naquele elevado espírito de cooperação, chegando de mãos dadas no fórum, em conjunto, fixarem os pontos controvertidos da causa de fato e de direito numa convenção processual de saneamento que será homologada pelo juiz e, a partir de então, o vincula. Tá? É um pouco mais difícil, né, entender. Eu tenho um pouco de dificuldade de verificar essas convenções que pressupõem uma convergência de interesses nesse momento da marcha processual. É um pouco mais de dificuldade. Mas o Código prevê e autoriza, possibilita a convenção de saneamento, um acordo para o saneamento, sob o procedimento para o saneamento, assim como passou a prever na matéria de provas a possibilidade de as partes escolherem o perito, nomearem o perito conjuntamente, e essa nomeação substituirá a nomeação que seria feita pelo juiz. Na matéria das provas, nós temos ainda essa possibilidade de inversão, agora já regulada, foi dito, e eu vou dar mais um exemplo, e é um exemplo para caminhar para o final, que o Código também passou a prever a figura da ata notarial. E essa ata notarial já vinha sendo utilizada, e vem sendo utilizada, e vai ganhar, né, assim, mais espaço. No escritório, há poucos dias, de modo bastante criativo mesmo, a degravação. Se gravou uma sessão pública de julgamento onde o acórdão foi proferido. A degravação mas o acórdão não foi publicado. Voto proferido, resultado proclamado, mas não ainda publicado. Se degravou aquele áudio, o tabelião fez uma ata notarial com o conteúdo do julgamento na sessão pública, porque o novo Código também permite às partes a gravação dessas audiências, pode chegar lá, botar o gravadorzão assim e continuar, tá certo? Autoriza isso. Se degravou, então tinha uma ata notarial com fé pública dizendo que o que se foi dito na sessão de julgamento era isso e isso, e com base nessa ata notarial já se postulou uma cautelar para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial futuro para sustar a eficácia deste acórdão, desse julgamento já proferido, porém ainda não lavrado, não conhecido, não publicado, o que seria uma dificuldade muito grande para... já existe essa possibilidade, já se fez isso outras vezes,
mas é raríssimo, mas assim você deu o elemento concreto do que você está tratando. Há poucos dias também, numa contestação que foi feita de modo recente, atribuíram a cliente do escritório a realização de operações que ela não reconhecia, e não havia meio de provar que não alguém olhando o sistema de pagamento, sistema interno de pagamento, para atestar na conta daquele cliente, daquele fornecedor, a inexistência de registros contábeis ou de processamento e emissão de nota fiscal. Fez-se uma ata notarial, portanto, foi até lá a pessoa do cartório e foi descrevendo, acessou o sistema de pagamento tal, depois acessou a tela tal, que acessou tal, e que consta como último registro aquele de lá de 2014. Ou de não sei de quando, tá certo? Mas a criatividade e esse senso assim, de onde esse instrumento novo, a ata notarial, poderá ajudar no nosso dia a dia, é algo que foi estimulado por essa previsão do legislador. Última questão, que já foi antecipada também pelo professor Paulo, e que é relevante para as empresas, muito relevante, é a extensão da coisa julgada à questão prejudicial. Porque a questão prejudicial sempre esteve lá como um caminho que deveria ser percorrido pelo magistrado para julgar a questão final. O grande exemplo, né, o maior exemplo, assim, o mais comum deles, pelo menos, é a investigação de paternidade nos alimentos, que o juiz deve afirmar ser pai para julgar os alimentos, muito embora só haja pedido dos alimentos. Agora, esta questão prejudicial, uma questão de mérito, que o que a caracteriza é a possibilidade de destacá-la para fazer parte, para integrar um processo autônomo, essa questão prejudicial, se com relação a ela tiver havido ampla instrução probatória e ampla possibilidade de manifestação, de influência, de debate sobre essa questão prejudicial, ainda que com relação a ela não exista pedido, ela ficará acobertada pela coisa julgada. É interessante porque nós temos visto que a coisa julgada nem sempre é capaz de pacificar em definitivo os litígios, porque nós trabalhamos não raro em ações secundárias sucessivas para interpretar a coisa julgada do processo anterior. O que se desejou dizer naquele acordo? Dizia isso, eu ganhei, era autor e ganhei. Em alguns casos, eu era autor e ganhei. Foi possível manter o resultado. Em outros casos, aquele cliente que achava que era autor e havia vencido, numa ação passada, o judiciário não reconheceu o proveito que ele imaginava que tinha. Essa complicação de interpretação e de ter que voltar ao judiciário para interpretar e definir aquilo que foi dito no processo anterior tende a se agravar com a estabilização em razão da coisa julgada para a questão prejudicial. Tende a se agravar, porque os requisitos não são objetivos, tão objetivos. Fará coisa julgada ou não a questão prejudicial se tiver havido amplo debate. O que é o amplo debate? Então, parece que o legislador delegou para o juiz do processo futuro definir ou não definir se houve ou não coisa julgada na questão prejudicial do processo de hoje. É uma tentativa de acelerar para acabar com a chamada ação declaratória incidental.